você já sabe o que são as partes interessadas ou stakeholders, o próximo passo é fazer a identificação desses stakeholders. É importante que você envolva a sua equipe nessa identificação para entender os diferentes aspectos do projeto. Nós podemos utilizar o brainstorming para isso. Faça uma reunião junto com a sua equipe e passe por todos os documentos do projeto, procurando identificar quem são as pessoas que podem impactar o resultado ou que serão afetadas por esse resultado. Nós podemos ainda utilizar checklists e categorias de stakeholders que estão disponíveis nos guias ou também na internet. Pense nessas categorias, por exemplo, como fornecedores, membros internos da sua organização, eu posso ter pessoas relacionadas à comunidade, entre outros, dependendo do seu tipo de projeto. É importante pesquisar os checklists para um tipo de projeto específico. Nos projetos de tecnologia, por exemplo, nós temos stakeholders voltados à segurança, LGPD, proteção de dados, outros aspectos que dizem respeito somente à tecnologia. Em caso de projetos da construção civil, você provavelmente tem aprovações, prefeitura, bombeiros, outros stakeholders voltados para aquele tipo de projeto. Portanto, embora a identificação de stakeholders seja algo amplo e geral, aplicável a todo tipo de projeto, é necessário construir checklists específicos para aquele seu tipo de projeto. Vamos procurar então utilizar brainstorming, vamos procurar checklists caso estejam disponíveis e vamos revisar toda a nossa documentação do projeto. Desta forma, você vai conseguir uma identificação dos stakeholders muito mais detalhada. É importante que você procure colocar os seus stakeholders como pessoas, o nome e o contato dessa pessoa. Deixar simplesmente uma categoria ampla ou um grupo de stakeholders genéricos vai prejudicar o seu engajamento com aqueles stakeholders. Por exemplo, eu poderia fazer uma identificação que não é muito detalhada, colocando que os meus stakeholders são governo, comunidade, fornecedores, equipe. Na verdade, esses são grandes grupos. Eu não consigo ter um contato direto com o governo. Não consigo ter um contato direto com os fornecedores se eu não souber quem são as pessoas específicas daquele fornecedor. E se eu não criar essa descrição detalhada, também não vou poder fazer a priorização e não vou conseguir identificar as expectativas de cada stakeholder, que é o mais importante. Eu devo, então, quebrar essas categorias ou grupos genéricos em pessoas. Imagine que eu tenho o governo como stakeholder na construção do meu shopping center. Eu preciso detalhar isso. Eu tenho a Secretaria de Obras da minha cidade e eu vou colocar o nome da pessoa ou do responsável pela fiscalização. Eu preciso obter um determinado alvará de funcionamento da prefeitura da minha cidade e vou colocar a pessoa responsável por aquela área. Observe então que aquele grupo ou aquela categoria genérica, como governo, pode e deve ser subdividido em coisas mais específicas, para que eu consiga agora marcar uma reunião com a Secretaria de Obras, enviar as documentações para obter o alvará e gerenciar as expectativas desses stakeholders. Pegando um outro exemplo, eu tenho a categoria fornecedores e preciso subdividir esses fornecedores colocando o contato e responsável de cada pessoa. Eu tenho um fornecedor de materiais de construção, é a construtora XYZ, o nome da pessoa e quais são as suas expectativas. Eu tenho um fornecedor de serviços, vou descrever responsável e expectativas. Agora você já consegue entender melhor que a identificação dos stakeholders não pode simplesmente parar naquelas grandes categorias. Caso você faça isso, você não vai conseguir priorizar e também não vai conseguir criar estratégias de engajamento. A partir dessas categorias e checklists, você deve ser capaz de chegar a um nome de uma pessoa e descrever as suas expectativas. Em alguns casos, nós temos grupos de pessoas, mas podemos identificar um representante,
como por exemplo, na construção do nosso shopping center, nós temos a comunidade no entorno e temos uma associação de moradores do bairro, por exemplo. Eu não preciso falar com cada um dos 1000 moradores ou mais que estão ao redor do shopping center, mas eu vou identificar quem é o presidente da associação, o representante ou o líder com o qual eu posso conversar sobre o que eu estou fazendo no meu projeto do shopping center e quais são as expectativas daquela comunidade em torno. Posso fazer isso para os meus funcionários, identificando líderes das equipes, um representante do sindicato, entre outros. Portanto, é muito importante que você faça a identificação de um stakeholder como uma pessoa. Como nós costumamos dizer, na gestão de projetos, o stakeholder precisa ter um CPF. Dessa forma, eu consigo entrar em contato com ele, enviar e-mails, marcar reuniões e tomar as ações de engajamento que são necessárias. Agora que você já fez a identificação dos seus stakeholders, criou uma grande lista completa de todos aqueles que podem influenciar o seu projeto ou serem impactados por ele, está na hora de fazer a priorização. Não tenha medo de ter uma grande lista de stakeholders. Assim como falamos no gerenciamento dos riscos, podemos ter centenas de stakeholders. Você agora vai fazer a priorização e dedicar mais esforço e atenção para aqueles mais importantes. Para fazer a análise e a priorização dos stakeholders, nós utilizamos 2 fatores. O primeiro fator é o poder. Um stakeholder que tem alto poder é aquele que pode impactar, paralisar, modificar o seu projeto. É um stakeholder que tem poder de decisão sobre o projeto ou que tem o controle sobre recursos muito importantes. Um stakeholder de baixo poder é aquele que não pode influenciar ou impactar o projeto de maneira significativa. A outra dimensão de análise, o interesse, tem a ver com o stakeholder ser afetado pelo resultado do projeto. Um stakeholder que tem um elevado interesse é aquele que será muito beneficiado ou prejudicado ao longo do projeto ou pelo resultado final do projeto. E, finalmente, um stakeholder de baixo interesse é aquele que não será afetado, que é neutro ou indiferente ao resultado do projeto. Assim como fizemos nos riscos, nós vamos criar uma matriz onde temos o interesse no nosso eixo X e temos o poder no nosso eixo Y. Aqueles stakeholders que têm elevado poder e também interesse são os que merecem maior atenção do gerente do projeto e da sua equipe. Imagine, por exemplo, o cliente do seu projeto. Ele tem um elevado interesse, uma vez que ele vai utilizar o resultado final do projeto. E ele tem um elevado poder, porque ele tem os recursos daquele projeto, podendo paralisar ou cancelar. O nosso cliente é um stakeholder de alto poder e de alto interesse. Precisamos falar com ele frequentemente. Podemos ter alguns stakeholders que têm poder sobre o projeto, mas que não têm interesse. Um stakeholder de elevado poder e baixo interesse, por exemplo, pode ser um órgão de regulamentação, a prefeitura, por exemplo, porque ela tem o poder de paralisar a obra ou de não aprovar o alvará, o funcionamento, impactando o seu projeto, mas ela não tem um interesse no seu projeto. Ela é neutra em relação ao seu projeto. A prefeitura não vai usar a sua construção, então ela não tem um interesse naquele projeto. Mesmo assim, precisamos dar atenção para esse stakeholder de elevado poder e baixo interesse, uma vez que ele pode causar estragos no seu projeto, caso não aprove aquelas coisas que são necessárias. Podemos ainda ter um stakeholder que tem elevado interesse, mas que tem baixo poder. Neste caso, poderiam ser os clientes ou consumidores do shopping center. Eles têm muito interesse porque vão utilizar o shopping center. Vão lá para se divertir, na praça de alimentação, fazer compras, estacionamento. Entretanto, eles não têm o poder de paralisar a obra. Eles não têm o poder de solicitar modificações ou novos requisitos.
Estes usuários, as pessoas que vão ao shopping center, são um exemplo de alto interesse e baixo poder. E podemos ainda ter as pessoas ou grupos que têm baixo interesse e também baixo poder. Neste caso, poderíamos pensar em outras pessoas da sua cidade que não vão impactar o shopping center e que também não vão frequentar esse shopping center. Portanto, não tem poder, que é o impacto sobre o projeto, e não tem interesse, que é ser afetado, beneficiado ou prejudicado pelo nosso projeto. O seu trabalho agora é pegar a lista de stakeholders do projeto e realizar essa priorização que eu acabei de descrever. Como resultado, você terá uma lista com os stakeholders mais importantes lá em cima, os menos importantes, até chegar lá embaixo da sua lista de stakeholders. A próxima etapa será criar as estratégias de engajamento e implementar essa comunicação frequente com os stakeholders, como veremos na próxima aula. Até lá!